Olá, pessoal que nos acompanha pelo Jornal Folha de Irati, pelas nossas redes sociais, pelo portal folhadeirati.com.br. Sejam bem-vindos a este programa Fala Secretário. Nós estamos aqui com o Nelsinho Antunes, que é o secretário de saúde do município de Irati, e ele está há 120 dias como secretário e fazendo uma gestão com alterações, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre os ganhos, as dificuldades, como está a saúde, literalmente a saúde de Irati. Nelsinho Antunes, seja bem-vindo aí às nossas redes sociais. Muito obrigado, Nilton, obrigado à Folha, sempre disponível com seu espaço para divulgar o melhor da informação para a nossa população, e é um prazer estar aqui com vocês e estar também com os ouvintes e os leitores da Folha de Irati. Nelsinho, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você fizesse uma avaliação da tua pasta, como você pegou, como ela está hoje, mas queria que você desse um panorama geral do que é a saúde de Irati, quantos funcionários mais ou menos tem, médico e tal. Desse um geralzão aí. A saúde hoje de Irati é composta por 32 unidades, né, entre unidades básicas de saúde, pronto atendimento, unidades odontológicas, setor de transporte, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, setor de agendamentos. Então são 32 unidades que nós temos hoje no município, né? São mais de 400 funcionários diretos ligados a nós, né? É o maior setor da Prefeitura de Irati? Não, o maior em volume de funcionários é a educação, né? Ah, ele segue ganhando você ainda na gestão? Mas em número de problemas, com certeza somos os maiores. A diversidade dos problemas e a complexidade, com certeza somos maiores, apesar que a educação também é uma área bem complexa. Aliás, todas as áreas são, né? Todas elas dentro de sua complexidade têm o grupo de trabalho, né? Mas todas elas têm suas dificuldades, e nós estamos lá à frente de toda essa estrutura. Assumimos no dia 2 de janeiro, convite do Emiliano e da Larissa, né? E aceitamos o desafio. Eu estava há 5 anos aposentado já da Secretaria de Saúde, da 4ª Regional de Saúde. Você trabalhou quanto tempo na 4ª Regional? Eu entrei em 1976 e saí em 2019. Foram 43 anos na minha vida dedicados à saúde através do Estado, né? E a primeira oportunidade de chefia, né, assim, com um papel expressivo? Como secretário municipal, eu diria que sim. Já assumi secretarias em outros momentos, mas lá no começo do SUS a complexidade era menor, municípios de menor porte, né? Estive em Santa Maria do Oeste, Boa Ventura de São Roque, trabalhei em Pitanga, trabalhei em São José dos Pinhais, em vários municípios, enfim, nessa minha caminhada. Mas eu diria que esse é o desafio mais relevante em termos de saúde pública que eu estou enfrentando, seria esse momento. Nelsinho, quais que foram as mudanças na secretaria ou os avanços da Secretaria de Saúde que você acha que mais vingou, que nem diz o polaco, né? Que mais deu certo na tua gestão até o momento? A gente assumiu com uma complexidade, um volume de reclamações muito alto, de demoras de atendimento, de falhas em atendimentos, em procedimentos, muitas queixas verídicas, outras queixas por falta de informação, por falta de um melhor direcionamento à gestão. Então a gente procurou, nesse primeiro momento, organizar novamente o sistema. Para você ter uma ideia, a atenção primária à saúde, que seriam as unidades básicas de saúde, que é aquele atendimento que você tem que atender o cidadão como um todo, né? É o que preconiza a atenção primária à saúde, você atender o cidadão como um todo, não só como um agravo de saúde, está com uma pneumonia ou está com uma fratura, você atender só aquela questão no momento e mandar o cidadão para fora, né? O Ministério da Saúde preconiza isso para nós, que 85% dos atendimentos do município, o ideal
que 85% dos atendimentos do município seja em atenção primária à saúde, né? Porque o SUS é tripartite, né? União, Estado e município. Então, cada um tem sua função dentro do sistema da criação do SUS. Então, aí determina o que é a obrigação do município, o que é a obrigação do município, do Estado e da União, né? Então, aí a população às vezes confunde muito isso, né? Confunde muito isso. Então, com o avanço do SUS, que é hoje o maior plano de saúde do mundo, né? E gratuito, inteiramente gratuito, né? Então nós temos, funciona, né? Funciona. Tem muita reclamação, mas se você for analisar isso a nível mundial, hoje ele é referência para o mundo, né? Nós temos nossas fragilidades, nossas deficiências, a complexidade da saúde é cada vez maior, né? Então, só para retomar lá, para a gente não perder o raciocínio, então, o que preconiza o Ministério da Saúde? 85% desses atendimentos do município, todos os municípios brasileiros, têm que ser voltados à atenção primária à saúde. Quando eu assumi a secretaria, que nós fomos fazer a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, da gestão anterior ainda, mas assumimos a gestão, buscamos todos os dados que tínhamos, fizemos inclusive a apresentação na Câmara. Eu fiquei estarrecido ao perceber que a curva do atendimento de urgência e emergência especializada, ela está quase 50% junto com a atenção primária. Então, nós estamos 50-50. Então, quer dizer que nós precisamos melhorar a atenção primária. Precisamos melhorar a atenção primária, porque, em primeiro lugar, ela atende um cidadão, como eu já falei, como um todo. Ela tem atividades preventivas, atende as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, enfim, toda esse tipo de assistência ela dá, o que dá uma vida de melhor qualidade para o cidadão, né? Então, e diminui o custo lá na frente, tanto o custo, quando eu falo o custo, tanto em termos de saúde, longevidade, qualidade de vida para o cidadão, como o próprio custo financeiro. A partir do momento que você consegue tratar um diabético lá no postinho de saúde ou no sistema... Na unidade. Na unidade básica de saúde. Que o cara não precise cortar um pé, fazer uma prótese, ele vai ter Ou você vai acompanhar esse diabético para que ele não tenha outros agravos de saúde, porque, vamos supor, um diabético, por exemplo, quando tem que fazer uma cirurgia, é muito mais complexa, né? Por causa da dificuldade de cicatrização, os cuidados são maiores. Do rim. Sim, exatamente. Aí o que acontece? A saúde da população, a qualidade da saúde diminui e o custo aumenta. E com a evolução do SUS, muitos desses custos que eram exclusivamente do Estado, hoje ele é compartilhado com o município. Então, para você ter uma ideia, todos os procedimentos feitos pelo consórcio de saúde hoje, pelo CISPAR, mais de 90% deles, antigamente era obrigação do Estado da União. Hoje o município é coparticipativo nesses custos. Então o que acontece? O que sai mais barato? Uma consulta, um acompanhamento com a equipe de saúde na atenção primária para você tratar uma hipertensão, ou você fazer um tratamento cardiológico, ou Deus o livre, um AVC, alguma coisa lá na frente, que você vai ficar a vida inteira dependendo de máquinas, de equipamentos, de fisioterapia, de tratamentos com especialistas, sabe? Então é essa conta que não fecha. Quanto pior a atenção primária à saúde do município, tá? Pior a situação da saúde da população na atenção, na urgência e emergência, na especializada, isso, né? Que você... na média complexidade que a gente chama. Então, mais gastos financeiros, piora a qualidade de saúde da população, né? Diminui a longevidade das pessoas, porque a pessoa quando tem diabetes, tem hipertensão, tem provavelmente a vida dele, a expectativa de vida dele também vai ser menor. Então é essa conta que a gente está tentando equilibrar. Então a gente fez nesse primeiro momento, fez esse levantamento, fez esse diagnóstico. É lógico, procuramos dar uma reestruturada em toda a linha de atendimento. Hoje nós temos todas as unidades nossas
pelo menos um dia por semana, com atendimento estendido até às 20h30, até às 8h30 da noite. Isso vocês fizeram para desafogar a UPA, o pronto atendimento? É uma das formas de desafogar e da gente recuperar a população também para atenção primária, porque aí que entra a questão de erro estratégico, né, de administração da saúde. Quando você abandona a atenção primária e dá foco na urgência e emergência, dá foco nas especializadas, o que acontece? A população migrou nos últimos anos para o atendimento, mesmo as consultas que seriam básicas na unidade de saúde, a população tem procurado hoje fazer essas consultas no PA, no pronto atendimento, na UPA, como o pessoal chama, que nós não temos UPA em Irati, mas o pessoal acostumou a chamar de UPA, né? Então, nome fantasia, né? Nome fantasia, né? Pronto atendimento UPA de Irati, né? Ficaria até... então o pessoal migrou, porque o que acontece? Né? Você está com uma crise hipertensiva, tá? O pessoal acostumou, como as unidades fechavam mais cedo e todo o processo foi levando a isso, eles correm, quando você está com uma crise hipertensiva, você corre no pronto atendimento. E parece que aquela situação, assim, isso aconteceu comigo também, né? Durante o dia o cara parece que vai relevando, né? Acho que daqui a pouco eu vou melhorar, daí quando chega lá por 5 horas da noite, 5 horas da tarde, 6 horas, o cara fala assim, pô, se eu não for agora, eu vou ter que passar a noite assim. Daí o cara procura um socorro. Exatamente. Aí procura o socorro. Só que o que acontece? Você vai chegar lá, você vai ser medicado. Né? Você vai tomar medicamento específico, tua pressão vai normalizar, você vai para casa. No outro dia, você vai estar com crise hipertensiva de novo quando passar o efeito do medicamento. Então, eu gosto de falar para o pessoal o seguinte, se você quer ser medicado, procure o pronto atendimento. Se você quer ser tratado... Se você quer curar o teu problema... Se você quer ser tratado do teu problema... Não, algumas não tem. Algumas são crônicas, não tem cura, mas tem estabilização. Né? Você estabiliza, você consegue controlar. Eu, por exemplo, sou hipertenso. Tá? Também eu raramente, a não ser quando eu fico nervoso, que estou muito sobrecarregado de serviço, ou seja, a cada 10 minutos. Mas assim, eu estava tomando medicamento, para você ter uma ideia... Né? Até pouco tempo atrás eu estava tomando medicamento e não estava mais controlando minha pressão. Eu tive que fazer uma nova consulta, né? com o meu médico, eu consultei com ele trocou meus medicamentos, hoje minha pressão está completamente controlada novamente. Nelsinho então, não dependo do médico, para o médico não passar vergonha, né? Porque ele não se cuida. Não, doutor João Henrique, inclusive, ele é médico do SAS, eu sou funcionário do Estado, o doutor João Henrique trocou minha medicação e acertou a medicação, né? Então, mas mesmo ele sendo médico do SAS, eu faço o controle da minha pressão, eu meço minha pressão sempre na unidade de saúde, né? Então, tem sido controlado, eu faço esse acompanhamento, eu não espero ter uma crise hipertensiva para ter que correr, no PA para fazer esse tratamento. Então, é isso que acontece, e é essa a nossa dificuldade hoje, justamente, para a gente retomar essa questão da atenção primária, convencer principalmente a população que esse fluxo é melhor. Porque você tirar uma pessoa da zona de conforto hoje, por mais que a zona de conforto dessa pessoa seja o pior lugar do mundo, ela sempre vai ter resistência para ir para outro local. Então o pessoal às vezes não entende isso. E eu converso muito com o pessoal na frente do pronto atendimento sobre isso. Às vezes eu chego lá quando eu tenho oportunidade, o pessoal que está esperando, chega e pergunta qual é o problema, explico isso para eles, tento explicar para o pessoal entender. E algumas pessoas já têm dado um feedback positivo, algumas pessoas que entenderam isso, voltaram para o tratamento. E essa abertura que você está dando aos postos de saúde até as 20h30, que inclusive você tem outros tratamentos, isso tem ajudado? Porque às vezes o cara que trabalha até as 6 da tarde, o cara está na serraria, na laminadora, na loja, sei lá onde, ele pode procurar depois do expediente sem fazer que ele perca a hora do serviço, né? A ideia do atendimento estendido é justamente para atender esse público específico que não pode durante o dia, inclusive vacinar, né? No começo do ano, na volta às aulas, quando a gente começou a abrir, anunciou a abertura das unidades, inclusive houve uma procura muito grande de pais que levaram os filhos
para atualizar a carteira de vacinação para poder fazer matrícula escolar. Que às vezes tinham que largar o serviço durante o dia, pedir folga, ou levar falta, ou levar atestado para o serviço, para poder simplesmente pegar o filho e levar fazer uma vacina na unidade de saúde, porque era até as 4 horas da tarde, né? Então ele tinha que dar um jeito de levar os filhos nesse horário. Então facilitou a vida da população e muito. Muita gente às vezes não entende esse processo, pessoas que poderiam continuar indo de manhã na unidade de saúde, querem ir à noite. Nós não podemos, infelizmente, impedir isso. Mas a gente gostaria de pedir a colaboração das pessoas que, se possível, na medida do possível, entendessem esse processo e deixassem para as pessoas que realmente têm trabalho durante o dia e precisam desse horário estendido à noite, inclusive algumas unidades aos sábados, né? Nós temos recebido resposta positiva quanto a isso, pessoas, caminhoneiros que viajam e voltam só final de semana para casa, estão conseguindo ir às vezes no sábado fazer uma consulta, mulheres que estão conseguindo ir fazer o preventivo no Ademar, lá perto do municipal, nos sábados. Então tem sido positivo esse movimento, mas ainda nós temos muito que construir em termos da pessoa, da população comprar essa ideia, entender esse processo, e aí nós vamos ter um avanço muito significativo em todas as áreas da saúde, porque daí o recurso começa a ser carreado para onde ele precisa, porque o custo da atenção primária é muito mais barato, o retorno para o município, inclusive em termos de financiamento do Ministério da Saúde, porque quanto mais você atende, mais o Ministério te devolve? Exatamente. Quanto mais você atende, mais o Ministério devolve a atenção primária. Uhum. Tá? No caso das consultas especializadas, exames especializados, a população dá entrada na famosa Casa Verde, que não é mais verde, mas continua sendo chamada, né? A população dá entrada nesses processos lá, e às vezes o que eles não entendem brigam conosco, porque esses processos, a maior parte é encaminhado para o governo do Estado, são vagas do governo do Estado. Então, tem muitas vagas que demoram, que são no governo do Estado, algumas a gente compra em coparticipação via consórcio de saúde com o governo do Estado, né? Mas para você ter uma ideia, tem consultas, por exemplo, que nós pagamos R$70, R$60, R$57, alguma coisa assim, e a coparticipação no governo do estado às vezes é R$10, R$15 na consulta, o resto é custo do município. Se torna pesado, né? Então, pelo volume, né? Se torna pesado, o município assume um papel que não seria dele a princípio, né? Mas ele não pode deixar o cidadão na mão, acaba assumindo um ônus, e muitas vezes essas consultas não precisariam estar na fila da especializada, porque são problemas que você resolve muito mais fácil com a equipe multidisciplinar das unidades básicas de saúde. Porque lá você vai ter consulta enfermeira, você vai ter consulta do clínico geral, você vai ter odontologia, né? Se precisar encaminhar para uma consulta especializada, o médico vai encaminhar, você vai ter os exames laboratoriais, tudo feito pela unidade básica de saúde. Inclusive os exames, às vezes o pessoal vai na UPA pensando que vai conseguir fazer exames pelo PA, pelo pronto atendimento. Lá só fazem exames de urgência, só exames que o médico precise para fazer o diagnóstico momentâneo. Para ver se não o cara se faz exame, não se faz exame de controle, eles nem têm isso liberado no sistema. Então o pessoal às vezes vai lá, eu fui lá uma queixa constante para nós, fui lá na UPA e pedi os exames, o médico não quis me dar, não é que ele não quis dar. Ele vai fazer os exames considerados de emergência. Como não dá atestado também, né? Como não dá atestado, porque é atendimento de emergência. Ele pode dar atestado com comparecimento, mas não vai dar atestado médico de 2, 3, 4 dias. Tá? Isso ele não pode fazer ali. Nelsinho, antes de você falar do atendimento ampliado também para odontologia, né? Que tem, quero te oferecer um chimarrão. Opa! Senão eu vou parecer um parafuso de patrola de grosso aqui, né? Que só eu tomo chimarrão. E só que eu estou oferecendo, João, pega a sacada, porque acho que é da Gemate, é a erva boa, tá? Daí dá para oferecer para o cliente. E boa mesmo. Ó, João, entendeu, né? Tá? Viu, Nelsinho? Vocês colocaram também essa questão de odontologia.
Sim, o atendimento odontológico ele estava concentrado basicamente no centro odontológico atrás da unidade Ildefonso, ali na secretaria antiga, né? E isso faz parte dos programas federais de atenção primária à saúde, inclusive com incentivo. Ontem estivemos com o pessoal da CESA de Curitiba, da 4ª Regional, do Consórcio de Saúde, reunidos com o prefeito Emiliano e com a vice Larissa, tratando sobre esses assuntos. Eles trouxeram uma explanação muito clara disso, foi feita uma apresentação, principalmente para o prefeito e para a vice, para entender toda a complexidade da saúde, as linhas de financiamento, como funciona toda essa questão de saúde e de atenção primária, né? Foi uma reunião muito interessante, muito produtiva no período da tarde ontem. E a gente conseguiu, Nilton, e veja como é a questão da organização do serviço. A Ana Ruth, a nossa assistente social, que foi transferida para a saúde agora no começo do ano, foi trabalhar conosco, está fazendo um trabalho fantástico conosco lá. Ela pegou a questão do oxigênio, aquelas pessoas que usam oxigênio em casa. Né? Que a prefeitura tem que entregar. Na realidade não é a prefeitura. Estado? Na realidade a prefeitura fornece o primeiro tubo de oxigênio para os pacientes quando são diagnosticados que necessitam do oxigênio em casa. Nós fornecemos o primeiro oxigênio, depois é feito um processo pela assistente social, tá? E esse processo é encaminhado para a Regional de Saúde, o médico auditor autorizando, o Estado assume esse papel. O que ocorria? Nós tínhamos processo desde 2020 que nós estávamos mantendo oxigênio nas casas, o município pagando. Sem necessidade não tinha sido feito o processo encaminhado. E, graças a Deus, ela conseguiu equacionar toda essa questão. E com a economia do oxigênio, tá? A utilização, não digo economia, mas a otimização dos recursos, então recursos que eram pagos oxigênios e outros procedimentos que o Estado poderia e deve assumir, e é a responsabilidade do Estado, com esses recursos nós conseguimos hoje cobrir a odontologia em todas as unidades de saúde nossa, inclusive a última que não tinha ainda no horário estendido, começou segunda-feira agora. Então, que é a de Gutierrez. Tá? Então agora todas as unidades nossas têm atendimento odontológico, né? Inclusive no horário estendido. Tá? E assim a gente está descentralizando lá do Ildefonso, do centro odontológico atrás do Ildefonso, para as unidades, colocando os dentistas mais perto da população, a saúde bucal mais perto da população. E com tempo flexível. Sim, a doutora Ana está fazendo um trabalho fantástico também, nós estamos com os coordenadores de equipe, que também não tinha. Né? Hoje nós temos, cada setor tem uma coordenação, e essa coordenação é responsável pela reestruturação do setor. Então, assim, a otimização dos recursos nos permitiu, né, sem um centavo de dinheiro novo, nos permitiu fazer esse trabalho hoje, que hoje todos, inclusive as unidades do interior, inclusive Itapará, demorou um pouco mais porque estava quebrado os equipamentos odontológicos lá, tivemos que mandar arrumar, mas tem Itapará, na Gonçalves Júnior, Guamirim. Então, as unidades mesmo, não as unidades de apoio, mas as unidades básicas de saúde, todas elas estão com atendimento odontológico hoje. Muito bem. Você conseguiu resolver ou minimizar as filas no PA ali, que estava uma situação complicada quando você assumiu a gestão? Nós adotamos alguns procedimentos, alguns processos, tá? Né? A própria questão das unidades estendidas desafogou um pouco, nós ainda temos períodos de pico de atendimento, porque tem algumas situações às vezes que fogem do nosso controle. Nós temos no PA são 2 médicos por turno de 12 horas, né? Então são 4 plantões, né? Cada 12 horas é alterado com 2 médicos. O que acontece? Tem horários de pico que a população procura em grande número o pronto atendimento, né?
sendo que grande parte dessas consultas seriam consultas de atenção primária, seriam consultas dos postinhos de saúde. Aí entra a cultura, que eu já falei no começo, da gente um trabalho a médio e longo prazo, da população entendendo e se integrando. As próprias equipes nossas têm que se adequar também, porque também estavam nesse processo. A gente tem que mudar a cultura, a maneira de atendimento das equipes, completar as equipes, porque estamos com uma defasagem muito grande de funcionários, limitados um pouco pela questão do limite prudencial, então estamos tendo dificuldade de recompor as equipes, mas estamos nos reinventando, né? E conseguindo, graças a Deus, bastante avanço nisso aí. Então ali os problemas crônicos que nós temos ali são alguns horários de picos, alguns dias, né? Tipo segunda-feira, por exemplo, é um dia de pico, feriados, que daí não tem as unidades funcionando, o pessoal se dirige ao pronto atendimento. Nós temos um caso também quanto à regulação do SAMU, dos casos que vão para o pronto atendimento, né, levados pelo SAMU, que há uma grade que não foi atualizada nos últimos anos. Hoje a Regional de Saúde está empenhada na atualização dessa grade, deve ficar pronto esse mês, estão fazendo um trabalho muito rápido e muito ágil. Casos, muito por bom. exemplo, que deveriam ser da Santa Casa, acabam vindo para a UPA? Na realidade, como é que funciona, para você entender um pouco, tentar explicar aqui como é que funciona a regulação no SAMU. O SAMU tem a central de regulação em Ponta Grossa, né? E tem como se fosse um cardápio de serviços dos prestadores de serviço. Então, tem o encaminhamento primário, secundário e terciário. Né? Então, cada serviço que nós temos, ele vai dizer lá na sua carta de referência o que ele pode prestar de serviços. Então, nisso aí, dentro do que é dito pelos prestadores de serviço, inclusive o município com pronto atendimento, eles priorizam o caso de acordo com a descrição que chega na central. Então, vamos supor um acidente na BR. Então, quando a pessoa liga, vamos fazer né? Quando a pessoa liga, ele vai cair a ligação lá em Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa. O cara vai explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, e o médico de lá vai interpretar e vai dizer para onde vai dizer qual é a porta aberta que tem mais próxima e com melhores recursos para atender aquele ocorrido. E estava vindo muita coisa. E estava vindo muita coisa, acidentes graves, politraumatismo grave. Estava vindo ali, nós não temos raio-x, nós não temos ortopedista de plantão, nós não temos, o pronto atendimento nosso é de clínica médica, né? E quando acontece, o cara está lá esperando na fila para ser atendido, chega um acidente, para tudo e vai atender o acidente. Chega um acidente, você é obrigado a atender o que é a emergência. Né? Então, para os médicos, para a equipe de enfermagem, se tiver que estabilizar, às vezes tem que tubar um paciente, ou às vezes chega mais de um, né? Acidente é raro chegar né? É raro. Já chegou plantão lá, de eu chegar lá para ver o que estava acontecendo, nós estar com 11 pacientes em estado crítico, nós nem temos leito para isso lá, né? E toda a equipe se matando para tentar atender, e você com 11 pacientes em estado crítico, tendo que estabilizar os 11 pacientes, é óbvio que a fila de consultas vai parar. Não tem, nós temos 2 médicos, como é que vai dar conta, né? Nós temos um enfermeiro-chefe, mais os técnicos atendendo. Então, são casos atípicos né? E com essa nova regulação, a tendência é que muitos casos desses já não venham mais lá. E então, acaba folgando daí, acaba diminuindo a fila. Então, é uma construção, é uma mudança de hábito, uma mudança de processos, procedimentos. Então, nós vamos ter que trabalhar esse processo, a nossa equipe, nossas equipes das unidades básicas, vamos ter que trabalhar a nossa equipe do pronto atendimento, vamos ter que trabalhar muito com a população, para a população entender esse processo e comprar essa ideia, entender que vai ser muito melhor para ele, vai ser muito melhor atendido, vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter uma melhor atenção, Agora vamos ampliar o atendimento dos agentes comunitários, então a população mais carente, a população que depende de visita domiciliar, as equipes vão estar fazendo, né? Seja através do agente comunitário, que é o responsável por fazer o cadastro de toda a região, que é o responsável por fazer
a primeira visita, identificar quem precisa de visita médica, quem precisa de visita do fisioterapeuta. Essa semana, inclusive, tivemos uma das primeiras visitas de atendimento odontológico domiciliar do dentista nosso, e visitar a pessoa na casa para ver o que ela estava precisando para trazer para o atendimento. Então assim, é um processo, é uma construção, é lenta, é demorada, é tirar o pessoal da zona de conforto, mas eu tenho certeza que todos aqueles que forem saindo dessa zona de conforto vão ter, sim, uma melhor qualidade de vida, um melhor entendimento nos processos, né? E nós vamos poder contribuir com isso e dar realmente o melhor atendimento possível para o cidadão. Sim, uma dúvida que eu acho que é importante esclarecer, que a população pergunta muito, ou não pergunta, mas fica na dúvida, né? Os médicos do pronto atendimento, eles são médicos contratados pela prefeitura ou são médicos da prefeitura? São médicos terceirizados ou não? São terceirizados. Os contratos que nós achamos quando assumimos a gestão de terceirização, de credenciamento, que a gente chama, né? Por exemplo, no pronto atendimento são contratos com empresas, né? Uhum. Então, as empresas que determinam os profissionais que vão para lá. Você só pede, preciso de um médico no pronto atendimento, é a empresa que vai mandar para você. Não, na realidade não é bem isso. Na realidade, vamos supor, nós temos 10 empresas credenciadas, que se credenciam na prefeitura, o valor é fixo. O valor por plantão, por profissional é fixo, é como se fosse um edital de licitação um pouco ampliado, porque a pessoa pode ir lá se habilitar por aquele valor. Se eu topo trabalhar naquele valor, você vai se habilitar. Aí nós somos obrigados a distribuir as vagas por igual para as empresas credenciadas. Tá? Então, o que ocorre? As empresas indicam os profissionais. Então, às vezes, eles indicam profissionais extremamente qualificados e, às vezes, tem alguns que não têm alguns cursos para atender emergência, urgência e emergência, tem uma certa dificuldade. Isso não está muito claro nos contratos que nós temos. E isso agora, até agosto, nós devemos estar refazendo esses contratos. Aí nós temos, por outro lado, os médicos credenciados que atendem a rede básica nossa. São credenciados aí já não é por plantão, são por procedimento, por produção, por consulta. Também seria o mesmo processo. Hoje a gente está enfrentando uma série de dificuldades, porque tem vários médicos que estão nos cobrando, que estão credenciados e que, por direito, poderiam trabalhar, mas nós não temos consultório suficiente, porque é um erro de credenciamento também. Né? Porque quando você abre para todo mundo, se eu tiver 1000 consultas, tiver 100 médicos credenciados, eu tenho que dar 10 consultas para cada um. E daí você precisa de estrutura para isso? E daí preciso de estrutura para isso, eu preciso o técnico de enfermagem, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do recepcionista da unidade, eu preciso do consultório, eu preciso... Então nós estamos numa pressão muito grande pelos médicos que querem entrar, aí nós temos os médicos que já estão, trabalham por produção, e nós não temos nem consultório para poder redimensionar esse serviço. Então, muitos nos pressionam, nos põem na parede, mas nós já estamos mudando a forma de contrato também. Já nos próximos dias vamos estar mudando essa forma de contratação para sanar esses dois problemas. Né? Então, é assim que funciona. Nós estamos presos a contratos que foram herdados, não vou dizer que... Não vou criticar os contratos, mas que podem ser melhorados e muito, e isso também facilita a nossa gestão, que hoje nós estamos meio engessados com algumas situações que ocorrem aí, que estão se tornando crônicas, né? Estão nos levando a gastos desnecessários, gastos financeiros, e um atendimento que às vezes deixa a desejar. Então a gente está trabalhando no sentido de equacionar esse problema e melhorar esse sistema. Nelson, uma outra questão que tem marcado a tua gestão aí no setor da saúde, como secretário de saúde, é a questão da austeridade, né? na conduta com a coisa pública, né? Como que vocês têm trabalhado a austeridade nos processos da Secretaria de Saúde? Bom, no primeiro momento a gente tem procurado conversar com todos
os profissionais, com toda a comunidade, né? Trazer, assim, eu sou meio intolerante a certas atitudes não muito éticas. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso. Tanto é que nós já temos aí hoje, acho que 3 processos criminais em 5 meses de gestão. Tenho não sei quantos processos administrativos. Tem alguns junto com a promotoria, que a gente está mexendo algumas questões junto com a promotoria pública. Processo administrativo, pelo menos, passa de quantos? Passa tranquilamente, acho que nos 12, 15 processos já abertos. Esses processos administrativos são relativos a quê? As mais diversas questões. Questões de comportamento ético, de comportamento profissional, atendimento, de mau atendimento, enfim, qualquer situação que eu não consiga resolver com o diálogo, eu tenho mandado para a Procuradoria do município, porque assim, se você perder a mão, eu entendo da seguinte forma, né? Se você perder a mão já no começo e se acomodar com situações que estão erradas, isso vai crescer durante o mandato. Vai crescer durante o mandato, porque você vai perder a mão. Se eu permitir que você faça uma coisa errada e deixar o outro e querer punir o outro, tá? Não vai funcionar. Então nós tivemos casos inclusive casos de sabotagem já, sabe? Inclusive casos de sabotagem. Temos processo criminal e processo administrativo, sabe? De chegarem e desligarem geladeiras com amostras que nós tínhamos que mandar para o LACEN em Curitiba, de pacientes internados, todos os tipos de amostra, né? De coleta de amostras de pacientes internados. E isso está sendo investigado? Isso está tanto no nível administrativo, né? Como no criminal. Tem processo na delegacia, tem processo administrativo para ser investigado. Isso eu não posso concordar com uma conduta dessa, né? E precisa se apurar quem fez. Exatamente, porque colocou em risco várias vidas que estavam internadas e dependiam desses exames para confirmar o não diagnóstico, né? E quando o caso é mais grave, envolvendo o funcionário, é sindicância. Processo administrativo. É um processo administrativo, aí passa para a Procuradoria, daí lá é montado, se for o caso de abrir o processo ou não, a Procuradoria que vai determinar. Se for o caso de abrir o processo, eles nomeiam a comissão de sindicância, a comissão processante, e são eles que fazem. Isso não é a Secretaria de Saúde que faz. Quem faz, você só dá um encaminhamento. Eu encaminho toda a documentação, tudo que está acontecendo de errado, para lá, converso com o procurador, encaminho para eles e eles tomam a decisão lá. Isso é importante também, a população estar atenta a isso, que a população pode reclamar, né? Quando ela tiver alguma coisa que ela não for atendida, alguma coisa, ela vai pelo qual caminho? Ela pode ir pela ouvidoria municipal, pela ouvidoria do SUS. Muitos me procuram diretamente e eu procuro dar a resposta, né? Eu sou um cara... eu não tenho dia, não tenho hora. Sabe? Eu estou... Quem me conhece, me acompanha, sabe disso. Eu, às vezes, estou 2, 3 horas da manhã, estou lá dentro do pronto atendimento, sábado, domingo, feriado... aconteceu qualquer problema, eu estou acompanhando de perto, né? Procuro estar sempre junto com a equipe, porque muitas vezes o pessoal reclama de problemas que não são da equipe, né? Falam mal, inclusive, se você percebeu hoje nas redes sociais, diminuiu bastante as reclamações da área de saúde, né? Em vez do que ocorreu alguns meses atrás. Vou te citar até um caso, por exemplo, que aconteceu recentemente, uma senhora que precisava de uma central, de um leito, através da central de leitos, tá? E nós estávamos tendo dificuldade em encaminhar, porque o que acontece no pronto atendimento, se você entrar lá e precisar do internamento hospitalar, nós temos que pôr na central de leitos, na central reguladora do Estado. E pela dificuldade do agravo dessa senhora, do problema que a senhora tinha,
Houve até uma tendência de se liberar ela em casa para mandar para o tratamento ambulatorial. Era um caso cirúrgico, só que o tratamento dela, se fosse para o ambulatorial, ela ia levar pelo menos 6 meses para conseguir a cirurgia. E ela não poderia esperar isso devido à dificuldade. Não vou citar o que é aqui para não expor a pessoa, até porque foi exposta por pessoas irresponsáveis na imprensa. Tá? O que nós fizemos? Conversamos com a equipe e decidimos deixar ela internada durante o final de semana, para não perder a vez na central de leitos. Né? E fomos muito criticados por isso. Tá? Eu, particularmente, fui muito criticado por isso. Tá? E na segunda-feira cedo, conseguimos a vaga e a mulher foi fazer a cirurgia, fez o tratamento, tudo bem. Então, às vezes, o pessoal não entende esses processos. Eles acham que porque está dentro do PA, está dentro da UPA, nós somos obrigados a ter vagas, nós conseguimos a vaga a hora que nós quisermos. Nós não conseguimos. Quem administra as vagas hospitalares, as vagas, é o Estado do Paraná, através da Central de Leitos. Então, às vezes, a gente fica 2, 3, 4, 5 dias para conseguir uma vaga, dependendo do tipo do problema. O que nós não podemos é mandar o paciente para casa. Quando ele não tem cuidado, aí sim vai ter. Então, assim, não é culpa da equipe, não é culpa da Secretaria Municipal, não é culpa da Prefeitura de Irati. E não é culpa do governo do Estado, são as vagas que nós temos. É o sistema, né? É o sistema, é o que nós temos. Então, às vezes, acontece de determinado tipo de procedimento você demorar para conseguir vaga. Tá. Nelson, eu queria aproveitar e falar sobre o IDS, que é o sistema aí que vocês têm colocado em funcionamento e esse sistema traz algumas novidades, gente, que é, por exemplo, a marcação de consulta online. Né? Muita gente pode achar que isso seja até uma bravata ou algo que não poderia acontecer no sistema de saúde e daqui a pouco vai estar batendo aí na porta do cidadão. Vai estar, e vários municípios já utilizam. Né? Esse sistema, na realidade, ele está contratado pela Prefeitura de Irati há vários anos, né? Paga a utilização do sistema, só que o sistema não estava sendo devidamente utilizado em todas as suas funcionalidades. E a gente assumiu e está tentando implantar definitivamente tudo aquilo que nós pagamos, inclusive, né? Que o contribuinte Irati paga esse sistema há anos, né? Então, nós estamos hoje colocando toda a questão de agendamento de consultas, estamos fazendo treinamento das unidades básicas de saúde. O que é a ideia? Que assim que a gente consiga fazer funcionar, mas aí nós esbarramos na questão zona de conforto novamente, né? Cultural, a resistência de alguns profissionais da saúde, porque são acostumados a fazer tudo manual, não querem pôr no sistema, outros acham que demora demais, às vezes tem algum médico que acha que fazer tudo no sistema, fazer receita, fazer tudo no sistema demora demais, é mais rápido manual, sabe? Então há essa adaptação, esse tempo de adaptação. Nós tivemos, pela dificuldade com funcionários, que nós estamos com um quadro muito defasado de funcionários, já era para estar bem mais avançado, mas a gente agora está começando a andar com esse sistema. Então, o que vai acontecer quando tiver todo implantado, quando a gente conseguir implantar todo? Nós estamos angustiados, porque nós já queríamos estar funcionando com isso, mas tem coisa que não depende só do teu esforço físico, né, do teu esforço mental, mas depende de todo um processo. Eu dependo de trazer os 400 e poucos funcionários junto comigo, eu dependo da população entender o sistema, eu dependo de linkar ele com o consórcio de saúde, enfim. Mas, para resumir o que nós vamos ter dentro do sistema ali de relevante, você, por exemplo, vai consultar numa unidade básica de saúde e o médico hoje, ele te pede uma tomografia. Você tem que pegar a requisição do médico ou encaminha para uma cirurgia. Você tem que pegar o encaminhamento médico, ir lá na Casa Verde, marcar, esperar ir para o médico auditor, voltar esse processo, o médico auditor dizer se realmente aquele procedimento está correto ou não, se autoriza ou não. Voltar para daí os funcionários da Casa Verde e ver no sistema se nós temos isso via consórcio, se nós temos via TFD, que é via estado, fora do município, ou dentro do município, onde que tem, para ter que colocar na fila.
Com o sistema funcionando, o médico vai ter que colocar na fila. Você não vai mais na Casa Verde, nós não vamos precisar mais de 20 funcionários na Casa Verde, vamos reduzir, vamos poder usar esses funcionários, não vamos demitir funcionários, é isso que eu falo, vamos otimizar a utilização, esses funcionários vão poder estar atendendo em outras áreas prioritárias, né? Você já vai estar dentro do sistema, sair do consultório médico, já dentro do sistema, já na fila, você vai poder consultar o teu status na fila, como que está dando a fila. E a última, não tem mais aquele negócio de ficar para trás, né? Não, você vai ter transparência, você vai saber, você não vai ter que estar pedindo para todo mundo, para alguém, pelo amor de Deus, conseguir ver onde é que você está na fila. Né? Você não vai ter que ficar dando papelzinho para cima e para baixo. Né? Outra funcionalidade do sistema também, que nós vamos ter que mexer isso, toda a estrutura médica, que eu já falei aqui, inclusive no credenciamento de tudo, é que no sistema você vai agendar o teu médico, só que aí nós temos que ter os agentes comunitários trabalhando, o cadastro atualizado por território da população. Lá nós já começamos isso, inclusive algumas pessoas não têm entendido, têm falado, mas eu queria consultar no postinho da Vila São João, mas eu moro lá no Rio Bonito, fui lá consultar, não me deram consulta. Falaram que pelo meu endereço, puxaram no sistema, eu moro lá no Rio Bonito, tem que ir lá no Rio Bonito. Sim, porque eu vou conseguir montar, estruturar a equipe a hora que eu tiver a população, a hora que eu tiver minha clientela, né? A população. Quem mora na Vila São João, quantas pessoas moram lá? O que o Ministério preconiza? Cada equipe em média 4.000 pessoas. Né? Nós temos algumas equipes hoje que estão atendendo 10, 12 mil pessoas, tem outras que estão atendendo 4, tem outras que estão atendendo 1.000. Então nós precisamos organizar essa questão territorial para que o sistema funcione. Aí o que vai acontecer? O número de consultas que vão ser disponibilizadas naquela unidade com o cadastro atualizado vão ser compatíveis com a necessidade da população. Então, vai ter um dia que vai faltar uma consulta? Vai ter um dia que vai faltar, mas teoricamente as consultas vão ser suficientes para atender toda a população daquele território, daquela equipe. E o que você vai fazer? Você vai clicar no teu celular, quero consultar com o Dr. Newton. Quarta-feira da semana que vem. Que dia que é quarta-feira da semana que vem? Nem sei, vamos dizer dia 15 lá. Vamos ver dia 15. Vamos dizer, eu quero dia 15 eu vou poder consultar com o Dr. Newton. Vou lá ver qual é o horário que ele atende. Ele atende das 8 ao meio-dia. Tá? Aí você entra no sistema, vai lá, mas às 8 ele já tem paciente, 8h15 ele já tem, 8h30 ele já tem. Tem vaga às 11 horas da manhã. Vou marcar às 11 horas da manhã. Daí às 11 acaba horas aquele da negócio manhã, da fila lá na frente. E o médico vai ter que estar na unidade. Vai atender às 11 horas da manhã, porque você não vai às 8 horas da manhã para consultar às 11. E acaba aquele negócio da fila, de você ficar no tempo, esperando lá pela vez de chegada. Exatamente. Então é esse processo que a gente quer implantar, que a população tem que entender, mas eu dependo da população, do aceite da população, e eu dependo do convencimento das equipes. Graças a Deus nós temos excelentes profissionais, temos as dificuldades, temos as reclamações, mas eu digo assim, eu defendo minha equipe hoje. Eu defendo minha equipe. Temos os problemas, tá? Mas eles, na medida do possível, nas suas limitações, nas suas dificuldades, a maioria deles tem comprado essa briga junto com a gente. Ainda temos muita coisa para avançar em termos de humanização, de melhoria de atendimento, um sorriso no rosto quando vai atender o paciente, porque a gente tem que entender também que, às vezes, os profissionais estão sobrecarregados. Você pega Isso é um ser humano, né? Você pega hoje, eu tenho enfermeiro, que o Ministério preconiza, que tem que atender uma população de 4.000 pessoas, ele está atendendo 12 no mesmo horário. Então, você tem que entender que esses profissionais, eles lidam com o sofrimento humano. O ser humano, quando chega para nós hoje, o cidadão, quando chega para nós, ele já chega em estado de sofrimento. Ele já chega sofrendo. Então, o que acontece? Já é um relacionamento difícil, né? Porque a pessoa já chega a ponto de explodir. Ninguém vai num posto de saúde, ninguém vai num pronto atendimento. Porque tá bom, né? Ninguém. Então, tem alguns que até às vezes vão, mas são exceções. Às vezes tem uns que gostam, né? Mas assim, ninguém chega, falando sério agora, ninguém chega lá
porque quer ir passear. Então a pessoa já chega em sofrimento. Então qual é a maior dor? Eu sempre pergunto para o pessoal, qual é a maior dor? É a minha que estou sendo entubado lá dentro? Ou é a tua que você quebrou o dedinho? Qual é a maior dor? Para você é a tua que você está com o dedinho quebrado. Tá? Então as pessoas às vezes têm que entender esses processos. Tem que entender por que existe aquela classificação de mas quem que sabe o tamanho da minha dor? Não é o tamanho da dor, existem critérios de classificação, aquelas cores lá, o vermelho, o laranja, o verde, o azul, o amarelo, que tem lá aquela cartaz que às vezes o pessoal, sabe? Então a pessoa tem que entender isso, que às vezes a tua dor é maior, mas a minha é mais urgente, tá? Porque eu vou estar anestesiado, não vou estar sentindo dor, mas eu preciso ser entubado, porque senão eu vou morrer. Você que está tendo mais dor que eu, você não vai morrer se esperar mais meia hora para ser atendido. Então o diferencial é esse. Você tem reduzido, nós já vamos voltar aqui, você tem conseguido reduzir as filas no pronto atendimento? Como você queria? A gente reduziu bastante o tempo de atendimento. Tem alguns picos, como eu falei há pouco, tem alguns picos, às vezes que chega a 2, 3 acidentes ao mesmo tempo, quando você chega lá, às vezes chega as 2 ambulâncias do SAMU, a nossa, mais o Corpo de Bombeiros, mais a da, da rodovia e a tudo. Quando chega de ambulância é emergência, né? O que está lá na frente é urgência, o que está lá atrás é emergência. São duas coisas diferentes. É isso que eu falei, a dor da tua fratura, né? Você não vai morrer, mas tá doendo pra caramba, claro que você vai berrar, tá? Então são coisas diferentes. Mas assim, a gente reduziu sensivelmente esse atendimento. E eu gosto de contar uma história de uma reclamação na internet, porque o pessoal reclama, eu não me manifesto muito na internet, quando me manifesto dá os problemas. Dá os B.O. Porque sempre distorce, sempre vê as narrativas, mas assim, então eu evito me manifestar, mas eu acompanho muito. Esses tempos chegou uma demanda para mim, de uma senhora que tinha estado na UPA, no pronto atendimento, num sábado à noite, 11 e pouco da noite. Daí ela tirou uma foto do painel. Estou aqui há 2 horas e ainda sou acho que a 8ª da fila, 6ª da fila. Não sei o que, e não tinha. Daí falou um monte de palavras desagradáveis, que não deveria ter vindo aqui, porque estou com meu filho doente há 4 dias em casa, porque não sei o que, porque isso, e eu sabia, já não quis trazer o filho porque ia ser mal atendido aqui, não sei o que. Peguei, identifiquei a pessoa, fui lá, puxei no sistema, a pessoa tinha ficado 1h40 no pronto atendimento, não tinha ficado 2 horas. E ela falou que tinha ficado 2 horas e ainda era a 8ª na fila. E aí eu questionei, eu falei, mas escuta, e se eu faço ao contrário e vou no conselho tutelar e falo que a senhora está com seu filho doente até 4 dias em casa e a senhora não levou no médico? Resolveu levar sábado, 11h30 da noite. Tá? Todas as unidades básicas abertas, porque isso era sábado, se estava 4 dias, então quarta, quinta e sexta, todas as unidades abertas. Se é para falar mal do pronto atendimento, então por que não levou nas unidades básicas? Né? Então, assim, são coisas, só que, por outro lado, você entende o sofrimento também da pessoa, né? Porque a pessoa que está com dor, ela fala na hora. Né? A pessoa que está com a necessidade de ser atendimento, às vezes chega ali e fica meia hora, 1 hora e diz, pô, tô aqui há 4 horas, eu escuto isso constantemente, tinha muita internet, hoje não tem mais, hoje eles mandam mensagem para mim, e eu vou lá, quando mandam mensagem para mim, normalmente, se eu tiver condições na hora, eu vou lá para ver. E todas as últimas reclamações, teve uma só que eu atendi no último mês, que chegou para mim que tinha dado 2 horas e 10 minutos na fila. Então, assim, hoje o atendimento está muito mais rápido. Tá? É o melhor do mundo? Não, mas é um atendimento. Nós temos procurado dar qualidade, celeridade no atendimento, tá? Procurado atender todas as demandas. Né? A gente tem conseguido agilizar, inclusive, cirurgias que estavam na fila de espera na Santa Casa. Algumas estão começando a andar, alguns procedimentos estão começando a andar, mas sempre avaliando o grau de risco da pessoa.
tá? Não existe avaliação, critério político, critério amizade. Existe a avaliação do grau de risco, da necessidade, do risco que a pessoa está correndo no momento, para que a gente possa priorizar qualquer atendimento. Nelson, a gente falou do IDS, né? E você tocou na questão de fila. E a fila dos exames dos especializados e das consultas e dos exames é uma coisa que incomoda muito a população. Qual que é o tamanho hoje da fila? Quanto que você acha que você precisa bancar isso para zerar? A gente sabe que fila na saúde não se zera, né? Porque está brotando todo dia uma consulta nova, uma demanda nova. Né? Mas para estabilizar isso, para deixar viável. E normalmente não se zera, porque normalmente um procedimento que você faz lá gera 2, 3 para frente na fila, né? Vai para a fila. Mas assim, a gente precisa reduzir em algumas áreas. A gente precisa reduzir muito esse tempo de espera. Em algumas ela está até mais ou menos dentro de uma lógica de algo razoável, né? Mas algumas áreas é muito difícil. Nós temos um problema, por exemplo, neuropediatria, não tem profissional, tá? Tem muitos profissionais que não existem no mercado. Não é que você não queira, você não tem. E quando existe, eles são tão procurados que eles não trabalham pelo SUS, né? Então, eles não aceitam. O profissional, às vezes, ganha 500, 600, 700 reais numa consulta, ele vai trabalhar para o SUS ganhar 50 reais. Sendo que ele não tem agenda. Né? Então assim, tem algumas áreas que é muito difícil isso aí. Nós temos hoje perto de 14, 15 mil, até saiu ontem o relatório, não tive tempo de ler inteiro do mês, que eu acompanho mês a mês, mas algo em torno de 14 a 15 mil procedimentos em fila de espera. Tá? Esses procedimentos incluem exames de alta complexidade, inclui consultas especializadas, inclui cirurgias, inclui procedimentos, às vezes, né, algum tipo de procedimento médico. Então, nessa faixa, o que nós pretendemos com a instalação do sistema? Nós pretendemos melhorar a resolutividade dos médicos nas unidades básicas de saúde, que são eles que encaminham essa demanda para a fila de especializada. Então, tem muitos problemas que hoje nós poderíamos resolver nas unidades básicas e eles estão sendo encaminhados para lá. Então, nós fazemos a qualificação dessas filas para ver realmente o que precisa. Eu já peguei vários casos ali que está encaminhado para o cardiologista, que são somente picos de pressão alta, que você consegue tratar na unidade básica de saúde, mas a pessoa não está procurando lá, acaba caindo na especializada, entra numa fila enorme para ir para o cardiologista e no fim não é nada disso. É um tratamento de hipertensão que você faz na unidade básica. Então, nós temos que fazer, primeiro, colocar tudo isso dentro do sistema, né? Porque a hora que a gente colocar no sistema, a gente consegue visualizar isso, colocar para funcionar as unidades básicas, com seus agentes comunitários trabalhando, com suas equipes multidisciplinar funcionando, para poder dar esse olhar para o cidadão como um todo, para que ele não fique desnecessariamente nessas filas, porque aí muitas vezes ele fica nessa fila e não faz o tratamento. Ele arruma 2 problemas, né? Porque ele vai ficar sofrendo porque está na fila, às vezes 1, 2 anos na fila, né? E não faz o tratamento que ele tinha que fazer com medicação, com outra medicação, às vezes com uma dieta alimentar, às vezes com exercício só, né? Quantas pessoas você deve conhecer um monte de gente que parou de tomar remédio para pressão alta quando começou a fazer exercício físico e mudou a alimentação, né? Então assim, nós vamos conseguir melhorar esse quadro e ter uma visão mais correta, mais focada nesse quadro quando tiver tudo dentro do sistema. O próprio médico auditor vai estar com todo o prontuário do paciente, né? Hoje você manda uma ficha escrita manualmente do médico que te encaminha, que vai para o médico auditor, né? Isso aí, depois você não tem isso no sistema para acompanhar o paciente, você não tem o prontuário do paciente no sistema, porque não está se conversando, né? E tudo isso vai acabar. Quando você precisar ir, por exemplo, tiver tudo dentro do IDS, teu prontuário dentro do IDS, o dia que você chegar lá no PA
com uma crise de hipertensão, com qualquer problema, o médico vai abrir teu prontuário e vai conhecer teu histórico. Ele vai saber o que fazer com você. Daí a resolutividade do teu problema vai melhorar significativamente. Vai melhorar a resolutividade, a qualidade de vida do cidadão, o custo nosso financeiro, né? O maior custo, eu sempre falo que é o custo da saúde, é o custo social, mas nós só vamos mas ninguém faz nada sem dinheiro, então nós temos que pensar no financeiro também, tá? Mas não adianta, se nós não melhorarmos a qualidade de atendimento, não melhorarmos os processos de atendimento, não vai ter dinheiro que chegue. Quanto mais dinheiro você pôr, menos qualidade, menos resolutividade você vai ter, você só vai jogar dinheiro fora. Nelsinho, quem que são os deputados? A gente sabe, falou em dinheiro, né? Falou em dinheiro, não vamos falar em deputado. Vamos falar dos homens que têm a chave do cofre. Dos homens que têm a chave do cofre. Quem que são os caras que ajudam a saúde de Irati? Quem são os caras que estão significativamente colocando recurso para que a máquina ande? Os principais hoje que têm tido contato conosco e estão nos ajudando bastante é o secretário Beto Preto, sem sombra de dúvida, né? Ele hoje está à frente da Secretaria de Saúde, né? E ele tem sido assim muito pronto para nos atender, né? O deputado, eu acho que em segundo lugar aí, segundo não, junto com ele, né? Porque todas as questões que têm vindo para o município sempre têm sido em parceria, basicamente, entre o Beto Preto e o Russen. Né? O Russen também tem nos atendido prontamente. Porque é líder do governo, líder do governo. Deputado indicado pelo município, né? Deputado indicado pelo município, ele tem sido, a equipe dele tem trabalhado muito forte em todas as áreas do município, não só na saúde, mas se perguntou da saúde, né? Então, principalmente esses dois são os que mais nos ajudam, mas a gente tem que destacar também que existe uma promessa de recursos do Sandro Alex, né? O Romanelli também colocou algumas emendas para nós na área de saúde, de equipamentos. O Ariel está nos entregando uma ambulância e estamos conversando com ele que temos várias emendas, vários pedidos no PAC, no governo federal. Estamos conversando com os assessores do Ariel, ele deve vir nos próximos dias para cá para nos ajudar na liberação desses recursos. O Moacir também ajudou a Santa Casa recentemente, o Moacir Fadel também ajudou a Santa Casa com recursos, equipamentos e tudo mais, que também é nosso hospital de referência, né? A gente também tem tentado mudar, construir um relacionamento mais sólido, mais efetivo, mais com a Santa Casa, sabe? Tem sido assim, a gente tem conseguido muitos avanços com a Santa Casa. Eles hoje têm os encaminhamentos nossos, pacientes do PA, eles têm atendido prontamente. Então, tenho várias outras conversas que a gente está fazendo com a Santa Casa, que se tudo correr bem em breve, deveremos anunciar novos atendimentos. Né? Eu acho que basicamente... O Alexandre Cury também... Desculpa, estava até esquecendo, o Alexandre foi um dos primeiros, inclusive, que já se dispôs, estamos aguardando, tem uma promessa, uma emenda, inclusive, para ajudar no trabalho das filas do Alexandre, uma emenda de R$1 milhão que estamos aguardando. Você acha que vai quanto para dar uma equilibrada nas filas? Hoje eu diria, assim, se eu fosse fazer uma estimativa, para mim zerar isso hoje, se não gerasse novos procedimentos, algo em torno aí próximo a 2,5 milhões, 3 milhões nós conseguiríamos zerar. Só que é como eu falei, né? Você faz um procedimento, gera 2, né? Você às vezes manda a pessoa para a fila do cardiologista, faz um exame, vai ter que fazer uma cirurgia, então aumenta a complexidade, aumenta o custo, né? Ou vice-versa, faz uma cirurgia, mas tem que voltar ao acompanhamento depois. Mas, assim, nós teríamos uma tranquilidade maior, uma angústia menor, né, entre a população, e eu acredito que esses recursos devem estar sendo liberados, já começaram a ser liberados. Só nessa linha, só para destacar desses recursos, né, são cerca de 3 milhões que já... De compromissos assumidos. Compromissos assumidos de recursos para custeio. Porque esses recursos, é lógico, a gente vai usar para outras áreas de custeio, mas a maioria vai ser utilizado para dar andamento justamente nessa questão dos procedimentos estancados.
para que a gente possa tirar esse pessoal dessa fila interminável e trazer para algo razoável, né? Tá. Nelsinho, me diga uma coisa, tem um avanço muito grande, você falou Beto Preto, Ussin e tal, Alexandre Cury também teve nesse lançamento, tem a previsão, né, já está numa tratativa bastante avançada da construção de um PAM, que é um pronto atendimento municipal. Mais um pronto atendimento aqui, esse mais na área central da cidade. Como é que está esse processo, Nelsinho? Nós estamos em processo final na definição do terreno. Essa é uma conquista, inclusive, do Ussin e do Beto Preto para o município, né? Eles foram fundamentais nesse processo, os dois deputados. Não só esse, viu? Nós temos mais 2 unidades básicas de saúde também, que vai sair no Inhapim das Almas, no centro. Então vai ficar muito bem estruturado. Vai ficar em estruturação física, nós vamos estar uma situação bem confortável, né? Então, o pronto atendimento municipal já foi anunciado, o secretário Beto Preto já assinou a resolução, então, como diz o outro, o PAN já é nosso, o pronto atendimento já é nosso, né? Então, estamos em fase final da definição do terreno, né, e os projetos para a liberação definitiva dos recursos, fazer a licitação para o início das obras. Dá para adiantar? Vai ser esse terreno ainda não? Até tinha já foi adiantado tanto, eu prefiro assim, a hora que tiver na caneta documentado, mas é bem central. Muito bem central, já está aprovado, inclusive o terreno pela CESA, os projetos básicos de medição do terreno, alocação dentro do terreno, né? Já foram todos feitos pelo Danilo e sua equipe, né? Pelo secretário Danilo, então já foi aprovado pelos engenheiros da CESA. Então estamos na definição somente da questão da geração da matrícula do terreno para poder fazer esse acompanhamento. Viu, para finalizar, né, se a gente fosse conversar aqui, ia ter muito mais assunto, mas nós já estamos bem avançados de tempo. Eu queria só que você me passasse um paninho só para contar como é que está o relacionamento com o consórcio, relacionamento com a 4ª Regional de Saúde, CESA, hospital, mas assim, rapidamente aí que você na conversa a gente já percebeu, e para as suas considerações finais, né? Se tiver mais alguma coisa que aquilo que você acha que é importante você colocar aí para a população, né? Eu acho que nós temos construído com muito diálogo esse relacionamento. Temos conversado muito bem com o consórcio, com a Regional de Saúde, com a própria Santa Casa, né? Quando eu assumi havia um certo clima de guerra entre todo mundo, né? Temos às vezes momentos de conversas duras, com certeza temos de conversas duras, mas assim com propósitos. Isso que tem sido importante, com o propósito de melhorar as condições, melhorar o atendimento, melhorar o relacionamento, enfim, trazer tudo o que a gente enxerga como de melhor para a saúde de Irati. Então, eu diria que assim, eu estou muito feliz com essas conversas, com essas possibilidades, sabe? Estou me sentindo à vontade de ter essas conversas, de ter esses avanços, né, da gente poder aparar arestas, em vez de ficar com narrativas, com brigas, a gente procurar soluções realmente para os problemas. Então tem sido muito tranquila, tranquila em tese, né? Conversas firmes, duras, mas proveitosas para todos, né? E eu acho que assim a gente tem tudo para chegar ao final do primeiro ano do mandato aí, uma grande mudança, principalmente em termos de concepção de saúde no modelo que hoje existe dentro de Irati. Não criticando ninguém de maneira nenhuma, né? Mas eu acho que de avanços, né? Usando o que tinha de bom, né? E tentando melhorar o resto. Eu acho que a gente tem uma grande probabilidade de terminar o primeiro ano com a saúde com uma nova cara, com um novo conceito de saúde pública em Irati. E a Larissa, dentro do sistema? A Larissa é de fundamental importância, né? Nossa vice-prefeita, médica, né? A experiência que ela tem, ex-chefe da Regional de Saúde, profissional do SAMU, trabalha em urgência e emergência, né?
foi médica do município também há muito tempo, né? Então ela tem um conhecimento muito grande na área de saúde. Prefeito Emiliano, não posso deixar aqui de comentar. Pênalti, né? Não posso deixar de comentar, principalmente a disponibilidade do Emiliano de ouvir, sabe? De ouvir. O Emiliano, assim, tem sido realmente a gente trabalhou muito tempo com ele, pela campanha dele e tudo, mas ele tem sido um cara, assim, muito presente, tá? Nos cobra muito, né? Cobra de todos os secretários muito comprometimento e muito resultado, mas também ele tem uma disponibilidade muito grande de ouvir, ele amplia a visão, não é que vamos fazer assim, ele não vem com aquela tradicional ordem política, faça, não. Como é que funciona? Como é que faz isso? O que está acontecendo? Entender o sistema, entender a máquina, o sistema, entender a máquina, tá? Porque principalmente nesse processo de mudança, muitas vezes a gente vai tomar atitudes que vai aliás, a maioria das vezes, né? Quando você toma uma atitude de mudança de rumo, você vai agradar um e desagradar o outro, isso é natural, né? Você vai tirar alguém da zona de conforto. Então, ele, antes de tomar atitude, qualquer atitude de nível político, de nível gerencial da prefeitura, ele procura nos ouvir. Então, sou muito grato ao Emiliano por isso, né? A gestão que ele está fazendo, eu acho que nós vamos fazer um diferencial muito grande no município, aí, a gestão como um todo, né? Sob o comando do Emiliano, né? E com a Larissa nos ajudando na área da saúde, né? Em todas as áreas também, mas principalmente a saúde, né? Muito bem. Considerações finais, Nelsinho, a palavra é sua. Antes do Nelsinho encerrar o programa, quero agradecer a todos vocês que estão aqui na Folha de Irati. Você pode postar lá nas redes sociais quem é o secretário que você quer que a gente traga aqui para bater um papo com você. Pode ser de Irati, pode ser de outra cidade, a gente vai ouvir os secretários aí de toda a região, um por semana, né? Vamos aproximar as secretarias da população. Nelsinho, a palavra é tua. Bom, agradecer novamente, né? Agradecer ao prefeito Emiliano, agradecer a Larissa, aos nossos deputados que têm nos ajudado, né? A Folha de Irati, esse espaço, Nilton, né? Muito importante isso, ouvir os secretários, saber o que realmente, porque às vezes é muito fácil apontar o dedo sem saber o que está acontecendo, né? E por trás do Facebook é mais fácil ainda. É mais fácil, nos grupos do WhatsApp, então, Deus o livre, né? Tá? Mas assim, agradecer realmente, Nilton, a você, a Folha, tá? E agradecer principalmente a população. Eu tenho recebido um carinho muito grande da maioria da população, tá? Eles têm compreendido, a minha equipe, né, da saúde, não posso deixar de agradecer a todos os colaboradores da saúde que estão conosco, né? Agradecer a Manu, o Matheus, que estão à frente da secretaria junto comigo lá, o Jair, que tem feito um trabalho fantástico na área de transporte, que também é uma área que daria mais um programa só para falar em transporte na área da saúde, porque é uma área bem complexa, não parece, mas é bem complexa. Né? Na tua despedida, eu já queria que você falasse um assunto que a gente deixou de abordar, que é onde você vai fazer uma redistribuição dos funcionários. Não, na realidade, nós estamos colocando os agentes comunitários, vamos ter uma grande reunião amanhã com todos eles, os agentes comunitários e os agentes de endemias, né, para explicar para eles nosso posicionamento, né, e nós temos alguns casos que estavam em desvio de função, vão voltar para suas atividades, e assim, não é perseguição política, administrativa nem nada, mas é que no desenho da atenção primária de saúde, são os profissionais fundamentais para que a gente consiga atingir os objetivos nossos. Tá? São eles que são responsáveis por trazer toda a informação para a equipe de saúde. E a gente espera que eles entendam isso, né? E comprem essa briga com a gente, porque eles são fundamentais para a atenção primária à saúde funcionar. São eles os responsáveis por todas as informações que vai fazer o sistema funcionar. Então, se essas informações não chegarem ou chegarem de maneira errada, né, a efetividade da máquina,
né, atender realmente os objetivos da máquina fica muito difícil. Então eles têm que se entender isso, entender a importância deles para a saúde pública do município, para a saúde pública dos cidadãos do município, inclusive das próprias famílias deles, né? Porque às vezes a gente tem que tocar na ferida, né? Porque fala, mas eu não tô nem aí, mas lembrar que você tem família, lembrar que um dia você vai ter problema de saúde, né? E se o sistema estiver funcionando, o teu sofrimento vai ser menor lá na frente. Muito bem. Beleza? Certíssimo. Então, tá bom. Obrigado, Nelsinho. Você estava fazendo agradecimento, eu torei no meio, né? Mas não. Fazer o quê? Obrigado a tua presença aqui, disponibilidade, né, de conversar um pouquinho mais sobre a saúde de Irati. Pessoal, nos vemos nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e fiquem com Deus.